Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo da disciplina de conforto. E nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre iluminação artificial, conceitos e sistemas de iluminação. Quando a gente trabalha o entendimento, né, a consideração da iluminação artificial em um projeto arquitetônico, nós precisamos nos questionar inicialmente sobre qual seria o objetivo dessa iluminação. Quando a gente considera tanto a iluminação natural quanto a artificial, sempre a função é o primeiro e o mais importante parâmetro que a gente precisa considerar. Ela vai dizer qual é o tipo de luz que esse ambiente vai precisar. Quais são os objetivos de uma iluminação em um espaço, por exemplo, como esse de um restaurante, né? Provavelmente um restaurante com uso para refeições noturnas, né? Um ambiente bem intimista. E para esse espaço, quais são as funções e os objetivos dessa iluminação? Um escritório, né? Com departamento assim de ilhas de trabalho, né? Quais seriam os objetivos? Vocês acham que a iluminação artificial ela é desenvolvida da mesma forma nesses dois espaços, nesses dois ambientes? Não, né? Por isso esse questionamento sobre a função e o objetivo da iluminação que para as atividades desenvolvidas no espaço são tão importantes para determinar e definir esse projeto. Então, o primeiro objetivo que nós vamos considerar seria o de possibilitar boas condições de visão, e aí, nesse caso, associada a questões de visibilidade, segurança e orientação dentro de um determinado ambiente. Esse tipo de iluminação, as iluminações com esse objetivo, estão normalmente associadas a atividades laborativas, produtivas, como escritórios, bibliotecas, bancos, indústrias, etc. E ela é chamada, né, intimamente, de luz da razão. O outro objetivo, segundo objetivo da iluminação, não menos importante, é da utilização da luz como instrumento de ambientação, na criação de efeitos, sensações, percepções com a própria luz ou por meio de destaque de superfícies, objetos ou elementos do próprio espaço. Então, esse tipo de luz, né, as luzes com esse objetivo, estão associadas às atividades não laborativas, não produtivas, normalmente ligadas a atividades de lazer, estar ou atividades religiosas, ambientes residenciais, restaurantes, museus, galerias de arte, igrejas. E ela é chamada luz da emoção, intimamente falando. Bom, quando a gente fala de sistemas de iluminação, né, que vai abrigar tanto os objetivos da luz da razão quanto os objetivos da luz da emoção, é importante que vocês entendam que os sistemas de iluminação são os receptáculos, né, que direcionam a luz, que promovem a luz dentro do espaço arquitetônico. E, normalmente, eles podem ser classificados, né, como um sistema principal, que vai atender as necessidades funcionais, e um sistema secundário, que normalmente vai dar ênfase, personalidade ao espaço, talvez não necessariamente secundário, dependendo da atividade desenvolvida, como é o caso, por exemplo, de restaurantes, de museus, que muitas vezes a atividade de personalidade e de ênfase vai estar intimamente relacionada às atividades funcionais. Não necessariamente existe essa separação entre um sistema principal e secundário, mas na maioria dos espaços, nós temos esses sistemas, esses dois sistemas claros dentro de um espaço arquitetônico. O sistema
secundário, ele sempre leva a uma terceira pergunta. Qual é a ambientação que queremos dar com a luz a este ambiente? Então, aí a gente entra para uma questão de classificação desses sistemas de iluminação. Nós temos uma classificação quanto ao sentido do fluxo luminoso, nós temos que pode ser uma iluminação direta, uma iluminação indireta, ou quanto à proximidade e abrangência em relação ao objeto ou tarefa iluminada, que daí no caso seria iluminação geral, localizada e local, ou de tarefa. E também uma classificação quanto ao objetivo da iluminação, que seria uma iluminação de efeito, de destaque, arquitetônica ou decorativa. Nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma dessas classificações dos sistemas de iluminação. No primeiro caso, quanto ao sentido do fluxo luminoso, sistema de iluminação direta e indireta está relacionado ao sentido do fluxo luminoso. Então, a luz, né, sai da fonte de luz, que é a lâmpada ou a luminária, e ela vai diretamente para o elemento da atividade a ser desenvolvida, a ser iluminada. É uma iluminação direta. Mas se ela primeiro passa por múltiplas reflexões antes de chegar à atividade que ela pretende iluminar, ela é chamada de indireta. Nós chamamos de direta quando 90% a 100% do fluxo emitido pela fonte atinge diretamente a superfície que se pretende iluminar sem reflexões em outras superfícies. Também do contrário, seria indireta quando 90% a 100% do fluxo atinge a superfície por meio de reflexão por outras superfícies, seja teto, parede ou a própria luminária. Entre essas duas situações, iluminação direta e indireta, nós temos situações intermediárias, como semidireto, ou misto, ou semi-indireto, que está relacionada a diferentes proporções. Então, quando a gente tem mais ou menos a mesma proporção da luz sendo emitida, proveniente de uma reflexão, ou proveniente da fonte de luz diretamente, nós temos um sistema misto. Quando nós temos de 60% a 90% vindo diretamente, 40% a 10% indiretamente, nós temos um semidireto. Da mesma forma, do contrário, um semi-indireto. Não tem como eu dizer para vocês qual seria o ideal para determinado projeto, né? Tanto o sistema direto quanto o indireto, eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Quando a gente fala em eficiência com relação ao consumo energético, o sistema direto, ele é mais eficiente, né? Porque pouca luz se perde, né? E ela é direcionada para o elemento que realmente se pretende iluminar. É mais econômica, se for pensar em gastos energéticos. Toda luz útil, ela é absorvida, ela vem direto, né, para o plano de trabalho, sem ser absorvida por superfícies complementares. No entanto, o sistema de iluminação indireto, ele normalmente é mais confortável aos nossos olhos, porque ele diminui o efeito de ofuscamento provocado pelo contato visual dos nossos olhos, do nosso campo de visão, à fonte de luz diretamente. Então, aqui eu tenho, ilustrando para vocês, um sistema de iluminação, uma luminária, que ela trabalha com fluxo unicamente indireto. Então, a gente não consegue ver a fonte, as lâmpadas aqui. As lâmpadas estão escondidas ali, a superfície é toda opaca, nada é transmitido por meio da luminária. A luminária joga a luz para o teto e o teto, a partir do momento que ele reflete essa luz, ele ilumina o ambiente. Aqui do lado nós temos mais ou menos o mesmo tipo de luminária, só que com difusor. Então, ele está trabalhando... Difusor é um
vidro ou acrílico, jateado, ou polido, ou fosco, né? Normalmente é fosco, jateado, leitoso. E ele tem a função de promover uma transmissão difusa, ou seja, espalhada para todas as direções da luz, né, da fonte de luz que está dentro dessa luminária. Então, esse difusor, né, ele é um material translúcido, ele permite a passagem de luz diretamente. Então, essa fonte de luz aqui, ela é uma luminária de luz direta e indireta, porque também tem um pouco de luz sendo refletida pelo fogo aqui também. Então, ele é um sistema misto, a gente não sabe dizer se é semidireto, semi-indireto ou misto, mas ele trabalha com as duas direções, os dois sentidos de fluxo, ok? Bom, quanto à proximidade e abrangência em relação ao objeto ou tarefa iluminada, né? Nós temos, primeiramente, a iluminação geral, depois localizada e de tarefa ou local. A iluminação geral, ela busca distribuir, né, de forma regular as luminárias, de forma a garantir uma maior uniformidade e uma condição média de iluminação em todo o ambiente. Ela é muito interessante, né, porque ela dá no contexto de maior flexibilidade, maior liberdade para alterações e variações quanto ao layout do ambiente. No entanto, se a gente for pensar em consumo energético, ela vai ter que atender a níveis muito altos de iluminação, que é a iluminância necessária para uma atividade laborativa, por exemplo, em locais que às vezes não demandam essa necessidade, como é o caso da circulação, né, de espaço de armazenamento, que não precisam de tanta luz. Então, ele eleva o nível de iluminância aos níveis necessários e, consequentemente, aumenta o consumo energético desnecessariamente para o espaço. Além disso, ele pode gerar um certo ofuscamento, né, pela visão direta da fonte de luz. O sistema de iluminação geral, normalmente ele é utilizado em espaços de escritório, oficinas, salas de aula, fábricas, supermercados, grandes lojas, né, de departamentos, né? Então, normalmente ele busca justamente essa uniformidade de iluminação e maior liberdade de composição desse layout. Salas de aula, normalmente de trabalho. Mas ele também é utilizado em espaços residenciais, né, como é o exemplo dessa sala, que trabalha essa iluminação geral por meio de 3 plafons, né, de sobrepor, com vidro leitoso ou acrílico, né, que faz a função de difundir essa luz. Esse sistema que é um sistema direto. Não necessariamente vai garantir uma uniformidade, dependendo de como é feita essa distribuição, mas nessa região em si, que ele está mais próxima dela, da fonte de luz, né, a iluminação é bem uniforme, né? Então, aqui, por exemplo, numa cozinha, ó, com um sistema de iluminação geral. É importante dizer para vocês que o uso de um sistema não necessariamente elimina, né, a possibilidade de uso de outros sistemas. Então, dentro de um mesmo ambiente, vocês podem ter sistemas de iluminação geral, localizada e de tarefa no mesmo ambiente, né? Como a gente vai ver aqui na sequência. Iluminação localizada é quando a luminária está mais próxima do local de interesse, ou a fonte de luz é mais concentrada na região de interesse. Normalmente, para atender aos níveis esperados para aquela superfície, para aquela atividade, e, consequentemente, as áreas do entorno não precisam ter tanta iluminação assim. Essa é uma vantagem, né? No entanto, né, ela é utilizada normalmente no espaço de área útil, né, de área de trabalho, restrita a essa área de trabalho. Então, a gente tem aqui nas áreas residenciais, isso é muito utilizado, por exemplo, com pendentes, né, que levam a luz para próximo da mesa de refeição, ou próximo de uma bancada de trabalho, mas não necessariamente por meio dessa luz posicionada próxima, mas o foco de luz também. Então, aqui a gente vê, né, uma luz sendo direcionada
para tipo, local onde a atividade precisa ser desenvolvida, a pessoa precisa visualizar o quadro, né? Então, o plano de trabalho ali é aquele quadro. Então, esse quadro está recebendo essa luz também mais localizada, né? Mais regionalizada, mais focada nele, e as outras regiões não recebem tanta iluminação. Então, dessa forma aqui também, com focos de luz, nós também podemos considerar um sistema de iluminação localizada, ok? A vantagem, então, é a economia de energia, porque a gente vai dar mais luz para onde precisa realmente, enquanto as outras regiões vão conseguir um sistema de iluminação mais ameno, com uma iluminação mais fraca. A desvantagem é que tanto que a gente vai precisar de alterações de layout, né? Alterações no posicionamento das luminárias se ocorrerem mudanças de layout. E também nós precisamos complementar, principalmente em atividades laborativas, com um sistema de iluminação geral para evitar grandes variações, né, de luminância e, consequentemente, ofuscamentos entre a área de trabalho e o seu entorno, ok? E uma maior uniformidade também da distribuição da luz. A iluminação local, ou de tarefa, ela é quando a luminária está bem perto da tarefa visual, né? No plano de trabalho. Normalmente é uma área muito pequena é iluminada, como, por exemplo, aquelas luminárias de mesa. A vantagem é que você consegue economizar muita energia, porque a luminária fica literalmente em cima da atividade que está sendo desenvolvida, muito mais próxima da atividade. E a desvantagem é que ela precisa ser complementada também por outro tipo de sistema de iluminação, né? E também não tem tanta flexibilidade, porque você precisa de uma fonte de energia para ligar essa luminária, uma tomada, ela precisa se apoiar em um plano de trabalho, se bem que hoje já temos luminárias de tarefa, isso poderia necessariamente, poderia ser uma arandela, né? Ou poderia ser uma luminária de piso, tá? Hoje a gente tem variabilidades em relação a isso. Esse exemplo aqui, por exemplo, é uma luminária de piso, que está aqui fazendo a função de uma iluminação de tarefa ou local. E aqui uma luminária de mesa também, mas poderia ser uma arandela aqui localizada logo à frente. Em quartos, normalmente a gente costuma trabalhar com essas luminárias para leitura, né? Então, normalmente, esse tipo de iluminação para leitura, que fica bem direto ali onde a tarefa acontece, é chamada de iluminação de tarefa ou local. Bom, a outra forma de classificação é quanto aos objetivos. Os objetivos dessa iluminação, desse sistema de iluminação. Então, nós podemos ter uma iluminação de destaque, de efeito, iluminação arquitetônica e uma iluminação decorativa. E eu vou estar explicando cada um deles para vocês. Primeiramente, de destaque, né? A iluminação de destaque, ela dá ênfase a aspectos ou objetos do interior do espaço arquitetônico, né? Isso pode ser objetos, podem ser mobiliários, podem ser elementos decorativos, mas também podem ser superfícies, né? Chamando a atenção do olhar para aquele elemento, para aquela superfície. Então, geralmente é trabalhado com uma diferença de contraste, né? De 3, 5 ou até 10 vezes em relação à luz do ambiente. E normalmente é usado por meio do sistema de luz localizada, ou seja, colocando a luz mais próxima da superfície a ser iluminada. E aí isso pode ser em paredes, objetos, gôndolas, displays, quadros, né? Então aqui um exemplo, né? Um restaurante, então a gente percebe a luz destacando, né? Uma luz localizada, destacando o quadro, destacando os centros de mesa, né? A iluminação geral é bem tênue, porque a ideia é que as pessoas não sejam vistas, né? Mas que vejam o que estão comendo. Então, esse é um tipo de iluminação chamada iluminação de destaque. Esse tipo de iluminação, usada em nichos, né? E também em quadros, que é um sistema de iluminação localizada também, ela também é considerada uma iluminação de destaque nesse caso, porque ela busca destacar esses elementos, nesse caso aqui os quadros,
estátuas, né? E aqui os quadros, né, que estão sendo destacados. Então, quando se busca destacar elementos do espaço arquitetônico, a gente chama de luz de destaque. O outro tipo, que é a iluminação de efeito, é quando, na verdade, não se busca destacar elementos da arquitetura, mas sim a própria luz. A luz é o objeto de interesse nesse caso. O desenho da luz na parede, né? O contraste entre luz e sombra. Então, aqui é um exemplo, uma arandela de luz de efeito, que faz um desenho da luz na parede, né? Diferente na parte de baixo em relação à parte de cima, e esse desenho da luz é o grande destaque do projeto. Aqui também a gente usa muito em fachadas, né, de casas, essas cortinas de luz, né, que nesse caso que vem a luz vem por cima, né, ou uplights, que a luz vem de baixo para cima, como a gente vê nesses muros aqui, são iluminações de efeito, muito usada também em jardins. Aqui também, ó, dentro do... apesar de ser também uma iluminação arandelas, né, com uma iluminação mais próxima, a gente, por exemplo, para essa atividade aqui da leitura nessa bancada, nesse poltrona, essa arandela aqui vai estar iluminando e vai funcionar como uma iluminação de tarefa, uma iluminação local. Mas o foco principal ali é a própria luz, ou o desenho que a luz está fazendo na parede, né? Esse efeito é o principal destaque. Aqui também, ó, apesar de estar destacando objetos, que nós temos objetos aqui, né, tipo como se fossem estátuas, aparentemente dentro de umas cúpulas de vidro, mas o que chama mais atenção é o efeito da luz depois que atravessa esse vidro e se refrata, né? Então, é um sistema, nesse caso aqui, nós poderíamos chamar que é uma iluminação de efeito e de destaque. Tem as duas funções, né? Bom, nós temos também a iluminação arquitetônica. A iluminação arquitetônica, ela é obtida quando a gente posiciona a luz dentro de elementos arquitetônicos, como, por exemplo, cornijas de sacadas, de fachadas, sancas, corrimão, degraus de escada, né? E aí, o receptáculo dessa luz é o próprio elemento arquitetônico. Então, é lógico que toda luz, por definição, ela é arquitetônica, né? Mas a ideia é que a gente trabalha a luz arquitetônica como se ela não tivesse em uma luminária, mas ela estivesse se apropriando de um elemento arquitetônico para promover a sua luz. É a perfeita interação entre a arquitetura e a luz, né? É como se o elemento arquitetônico fosse o suporte dessa luz. Então, aqui é um exemplo de uma sanca. Aqui a gente tem um exemplo da aplicação na escada, né, que acaba criando um efeito de balizamento. Um outro exemplo de uma sanca, né? Então, a gente não tem a luminária aqui, né? O próprio elemento arquitetônico do forro ou da escada é a fonte de luz. E, por último, a iluminação decorativa. A iluminação decorativa, ela, aqui, o efeito não é a luz em si, e nem o objeto a ser iluminado, mas o objeto que produz a luz, ou seja, a luminária é o grande destaque. Então, são luminárias que são verdadeiras esculturas dentro do espaço arquitetônico. Lustres, arandelas coloniais. Hoje a gente tem uma infinidade de elementos, né, mais modernos também, que têm essa função de ser verdadeiras esculturas. Então, é lógico que, além de verdadeiras esculturas, né, de chamarem a atenção, eles também iluminam. E podem estar fazendo, por exemplo, a função de uma iluminação geral, como é o caso dessa. Ela está fazendo uma iluminação geral nesse ambiente, mas é uma iluminação decorativa. Também pode estar havendo um tipo de iluminação localizada por meio de uma iluminação decorativa. Então, vocês podem ver que não necessariamente nós temos uma única classificação. Um mesmo sistema de iluminação, ele pode ser classificado quanto ao sentido do seu fluxo. Esse aqui, por exemplo, é uma iluminação direta. Quanto à proximidade ou abrangência da tarefa, esse aqui, no caso, é uma iluminação geral. E quanto ao objetivo, que é uma iluminação decorativa, tá?
Por ser uma iluminação geral, ela também tem função de garantir condições mínimas de iluminação, segurança e orientação no espaço, além também de promover uma decoração, um efeito decorativo. Então, aqui é um outro exemplo de uma iluminação decorativa, ó. Esse aqui também é um tipo de iluminação geral, e aqui por meio de uma iluminação localizada, tá? Esse da esquerda aqui, ele trabalha a iluminação mista, tanto por meio da luz direta quanto a luz indireta. Já esse sistema aqui trabalha a luz unicamente direta e é localizada. Vocês podem ver, aqui nessas imagens finais eu já incorporei, né, uma classificação com todos os sistemas de classificação, todas as formas de classificação do sistema de iluminação. Nós vamos fazer alguns exercícios mais futuramente, né, mas é importante que vocês entendam isso. Todo sistema de iluminação artificial, ele pode ser classificado quanto a essas três formas de classificação, lembrando ainda que pode ainda ser classificado quanto à sua função, sendo uma iluminação laborativa, né, que busca atender às necessidades de orientação, de visibilidade e de segurança, ou a função de ambientação, de trazer emoção, de trazer sensações ao espaço. É uma outra forma de classificar a iluminação. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.